Aprendendo com a Divina Vontade, volume 3, continuação. Luísa estava fora dela e queria evitar uma enchente, mas se sentia fraca, pois estava sozinha sem Jesus. Então, para minha surpresa, vi uma virgem chegando. Parecia-me que era da América, e ela de um ponto e eu de outro. Conseguimos evitar, em grande parte, o flagelo que nos ameaçava. Esse é um trecho onde ela está contando um fato, uma situação onde ela viveu, e que tanto ela como a outra virgem, que ela aparentemente era uma pessoa vinda da América, conseguiram evitar os flagelos, ou seja, todas as duas eram almas vítimas. Vi aquela virgem com a insígnia da paixão, coroada com uma coroa de espinhos, assim como eu, e uma pessoa que me parecia um anjo disse, quer dizer, uma outra pessoa que parecia um anjo disse: ó poder das almas vítimas! O que não nos é dado fazer, anjos, vocês podem fazer com seus sofrimentos. Olha um grande ensinamento aí. Elas eram almas vítimas, essas duas, a Luísa e essa virgem que ela viu. E o anjo, que parecia uma pessoa, mas era um anjo, disse: ó poder das almas vítimas. Ou seja, elas têm o poder de mudar a história. Ali, se caso elas não tivessem intercedido, poderia ter um flagelo muito maior. Então, como é importante nós, que estamos na Divina Vontade, sermos estas almas que intercedem, que pedem. Então, quando nós fazemos nossos atos fundidos em Deus, nós estamos fazendo esse papel de levar a uma ajuda que ultrapassa o nosso campo de ação, a nossa visão. Vai além. Ela estava em um ponto da América. Parecia essa virgem da América. E ela estava num lugar que não era, talvez, próximo, mas que, através da intercessão, conseguia evitar flagelos, sofrimentos maiores. Se os homens soubessem o bem que delas vem, dessas almas, porque elas são para o bem particular e público. Os homens não fariam nada além de implorar a Deus para multiplicar essas almas na terra. A terra ainda existe, li em outro trecho, por causa dessas almas que estão continuamente intercedendo, pedindo. Elas não só vão pedir para o bem particular, mas também para o bem de uma maneira geral. Então elas pedem, elas são o bem e fazem o bem. E os homens, nós, tendo consciência do valor dessas almas, deveríamos cada vez mais pedir a Deus: Senhor, multiplica as almas vítimas na terra. Porque quanto mais almas vítimas, mais os flagelos serão amenizados, serão minimizados ou até eliminados. Jesus diz: anime-se, pois Luísa sofria com a coroa de espinhos que tirou e pôs nela, coroa de espinhos que ela tirou de Jesus e pôs nela. Não tenha medo, tente preencher o seu interior comigo e impregná-lo de todas as virtudes, até transbordar delas. E quando você transbordar, então eu irei levá-la para o céu e todas as suas privações acabarão. Então é preciso se encher das virtudes de Deus. Mais do que das virtudes, mas sim dos atributos, porque as virtudes na realidade são o quê? Vamos dizer assim, são sombras, são cópias dos atributos de Deus. Deus é justo, então a virtude da justiça. Deus é bom, a virtude da bondade.
Então, como se fossem cópias. Não, Deus quer que nós tenhamos mais do que virtudes. Tenhamos o quê? Seus próprios atributos. Quando você transbordar, então eu irei levá-la para o céu. Porque Luísa, em muitos trechos, ela pede que quer ir embora, quer ir logo para o céu. E Jesus diz, ainda não é o momento, não é o momento. E aí ele explica que quando você estiver cheia totalmente, aí sim, você estará preparada. E outro ensinamento que Jesus diz, anime-se. Mesmo no sofrimento, mesmo enfermo, eu sou guerreiro. Tenhamos consciência disso. Então, peçamos a Deus este ânimo, mesmo nas provas, nos momentos difíceis, que não nos deixemos abater. Jesus pede que ela reze, pois castigos irão acontecer. Nesse volume, é um volume que mostra muito a questão de flagelos, de castigos. Né? E olha o pedido de Jesus, reze, reze. Luísa pensava, quem sabe quando vou fazer este transbordar de virtudes? Quando é que isso vai acontecer? É um processo que Deus quer realizar na alma, mas precisa ter paciência e ânimo. Toda a natureza convida ao descanso. Quando nós percebemos, tem o dia, tem a noite nos convida ao quê? A descansar, repousar. Mas qual é o repouso verdadeiro? É o dormir, descansar o corpo? Não. O repouso verdadeiro é o repouso interno. Se é necessário para o corpo, muito mais para a alma. É necessário repousar em seu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus, é necessário o silêncio interno, assim como o corpo necessita do silêncio externo para poder adormecer em paz. E isso é quase impossível nos dias de hoje. O silêncio que nos leva ao silêncio interno. Nós temos muito medo de ficarmos sós, né, no silêncio, porque o silêncio nos fala. O silêncio é falante. E ele nos pede mudança, nos pede revisão de vida, nos pede posturas mais basadas em virtudes. E, muitas vezes, nós não queremos, então evitamos o silêncio. E o que é o silêncio interior? É silenciar as próprias paixões, mantendo-as no lugar, impor silêncio aos desejos, inclinações, afetos, em suma, a tudo que não chama Deus. Repousar, nós temos que repousar no centro. E no nosso centro deve habitar quem? Deus. O silêncio, ele se dará a partir do momento que eu começar a silenciar o quê? As paixões que gritam dentro de mim. Os desejos que gritam. As inclinações, os afetos desordenados. Tudo que deve estar habitando dentro de mim, tudo deve estar chamando Deus. Porque nada entra em Deus que não venha de Deus. Então, nós precisamos nos reequilibrar, harmonizar, ordenar, para assim estarmos em conformidade. O nosso exterior está em conformidade com o nosso interior. Tem uma passagem que eu não me lembro bem se foi no volume 12 ou no volume 11, onde Jesus faz um alerta. Olha, se o exterior daquelas pessoas estão assim, imagine o interior. Então, o meu interior vai refletir no meu exterior. Então, se eu observo como está o meu exterior, mais do que observar o exterior de outras pessoas, mas nos voltemos para nós mesmos, nós vamos perceber pontos que devem ser eliminados, melhorados ou aperfeiçoados. O único meio absolutamente necessário é desfazer o próprio ser de acordo com a natureza, reduzindo-o a nada, como era antes de ser criado. E quando tiver reduzido seu ser a nada, leve-o de volta a Deus. Então, como nós vamos reduzir o nosso ser a nada? Ouvindo uma formação, o palestrante explicava que reduzir-se a nada é o quê? É um dom. Nós precisamos pedir a Deus que Ele trabalhe em nós, ao ponto de ficarmos o quê?
totalmente reduzidas ao nada. Todas as coisas têm um princípio do nada. Todas as minhas obras têm um começo do nada. E quando há uma mistura de outras coisas, não é apropriado que minha majestade desça e opere na alma. Olha, se nosso interior estiver com outras coisas que não sejam nada, o Senhor não pode operar nessa alma. Não vai vir e habitar nela. Então, como seria feliz a minha alma se pudesse conseguir desfazer-se, meu pobre ser, para receber do meu Deus o seu ser divino? Então, é uma graça. Como tudo é graça, essa também é uma graça. Ou seja, se transformar e ir para o princípio. Todas as coisas vêm deste princípio, o princípio do nada. Você sabe qual é o meu objetivo para você, Jesus disse, e o estado que quero que chegues. O meu olhar repousa sobre você para observar-te na minha vontade e fazer uma só com a tua e deixar em ti um exemplar perfeito de uniformidade com o meu querer. Então Deus quer nos uniformizar com Ele. Sem isso, não é possível. Não é possível a vontade de Deus operar e não é possível a vontade de Deus reinar. Então eu preciso querer estar uniformizada com Deus, com a vontade de Deus. Para a alma conseguir fazer o nosso querer, ela deve tornar-se invisível. Deve imitar-me, que enquanto mantenho o mundo absorvido em mim, não me deixo observar por ele. Torno-me invisível e ninguém me vê. Isto significa que não tem nenhuma matéria em mim, mas tudo é puríssimo espírito. E se tomei um corpo, me encarnei, foi para me assemelhar em tudo ao homem e dar-lhe um exemplar perfeitíssimo de como espiritualizar esta mesma matéria, corpo. Então Jesus nos diz o que? Quando nós agirmos, fizermos os atos, são atos humanos, visivelmente. Deus estará agindo em nós. E é preciso chegar a esse ponto de nos tornarmos invisíveis. Esse invisível aqui significa o quê? Quando Jesus operava, né, significa que não tem nenhuma matéria em mim, mas tudo é puríssimo espírito. Nós temos que nos cada vez mais a matéria dá lugar ao espírito, às coisas do alto, para que possamos crescer. E Jesus, ele é o exemplar perfeitíssimo de como espiritualizar esta mesma matéria. Jesus se assemelha em tudo ao homem, menos no pecado. Ao olharmos Jesus, nós temos um exemplo perfeito para seguir. O amor e a graça de Deus investe e penetra o coração, a mente e o mais íntimo do homem. Então, a graça, o amor de Deus, investe naquela alma que quer se tornar cada vez mais divinizada, cada vez mais espiritualizada, espiritual, puríssimo espírito. O homem rejeita a graça de Deus e o ofende. Continuamente nós fazemos isso. Nós rejeitamos a graça de Deus e o ofendemos. Para poupar os castigos, né, que Deus me envie esses castigos, porque não é que Deus queira enviar. Nós, com nossos pecados, vamos arrancando das mãos dele. É preciso que sejamos essa ponte, como Luísa, como tantas almas vítimas fazem, essa ponte de intercessão, de reparação, de consolar o coração de Jesus. Aqui num trecho ele diz assim, para poupá-la de ver os castigos, Jesus não se apresentava claro. E ela não conseguia ver claramente Jesus.
Então, porque ele não queria poupar os castigos, não queria que ela intercedesse, não soubesse que a justiça de Deus iria atuar, ele se colocava, ou não vinha, ou se colocava de uma forma que não se pudesse ver nitidamente. Jesus a escolheu entre 1000, seus olhos a fixou e encontrou nela suas complacências. A falta de estima por outras pessoas é a falta de verdadeira humildade cristã e doçura, porque um espírito humilde e doce sabe respeitar todos e interpreta sempre bem o que fazem os outros. Aqui é um outro ensinamento. A falta de estima por outras pessoas é falta de verdadeira humildade cristã e doçura. Então, nós temos sempre que estimar o outro. Sempre procurar ver os pontos positivos do outro. Mesmo que os pontos negativos estejam em alta naquela pessoa. Peçamos ao Espírito Santo que tenhamos esses olhos, esse olhar. Senhor, dá-me um olhar assim, humilde, de uma humildade cristã, doce, para que eu possa ver, né, além. Vamos caminhando. Jesus sofria muito ao ter que corrigir severamente as criaturas. Aí diz assim, Jesus, por que ocorrem os castigos? Os castigos não são uma vingança de Deus. Os castigos aí são um ato de amor. Nós não entendemos muitas vezes essa dimensão do castigo. Entendemos o castigo como algo punitivo, somente. Mas Jesus não utiliza os castigos para que o homem venha a se converter. Tem uma frase que diz, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é que Deus queira colocar a dor, mas nós, com as nossas escolhas, vamos caminhando a passos largos para caminhos onde chega a um limite que só uma correção a nível de castigos. É uma correção, vamos dizer assim, que chega ao ápice. Ao ápice. Não é que Deus se compraz com isso. Não. É a justiça de Deus. Existe a misericórdia, mas também existe a justiça. E nesse volume nós vamos percebendo muitos trechos onde a palavra correções, castigos são muito presentes. E Luísa dizia, os pecados são grandes e merecem ser corrigidos, mas não sofras assim. Tenha, pelo menos, piedade de ti. Luísa dizia para Jesus. Ele sofria ao ver que a justiça divina vinha sobre as criaturas. Filha minha, é a justiça que o obriga e o amor me força fortemente, colocando o meu coração em angústia de morte ao punir os pecados às criaturas. Então, Deus se vê forçado a fazer, porque a justiça pede. E o amor pede que aquilo ali seja realizado. E ele sofre. Não é dizer assim, eu estou vendo e é isso mesmo e pronto. Não, Jesus sofre. Ele pede que a puna. Ela pede que a puna em lugar das criaturas, a fim de evitar que muitos pereçam de fome. Uma situação onde ela pede e intercede para que aquelas pessoas que seriam punidas não morressem de fome. Provavelmente é alguma tempestade, alguma coisa que atingiu a agricultura. É obrigado pela oração de Luísa a ouvi-la. Então Jesus derrama no seu interior um pouco da sua amargura, que a fez sofrer penas que parecia que iria morrer. Jesus me sustentou, caso contrário, sucumbiria. Então Jesus divide aquela amargura, aquele sofrimento que ele estava sofrendo ao ver que a justiça estava imperando ali.
sobre as criaturas. E ela pede e ela vê o peso da amargura que Jesus sentia. E se Jesus não a sustentasse, ela iria sucumbir. Aliviado Jesus um pouco, me disse: a minha justiça tinha decidido destruir tudo, mas aliviando sobre você, por amor a ti, concedo 1/3 do que serve para alimentar o homem. Ela diz: é pouco, que lhe conceda a metade, pelo menos, Jesus. Jesus diz a ela que se contente e declara: hoje é preparado granizo que deve causar grande estrago. Você, com as dores da cruz, sai fora de si mesma, em forma de crucifixo. Vá para o ar, aquele local, e coloque em fuga os demônios que estão em cima de Corato, que era a cidade dela, que não resistirão à forma de crucifixo e irão para outro lugar. Olha que aprendizado maravilhoso. E foi o que aconteceu na realidade. Jesus nos ensina aqui. Então ela pede, intercede. Jesus disse: olha, eu não vou lhe dar 1/3. E ela disse: a metade, Jesus. Se contente, Luísa, se contente. Agora, o que eu vou lhe dizer? Faça isso. Dê uma orientação a Luísa. Que ela saísse de si mesma e ficasse em forma de cruz. Quando os demônios que estavam nos ares, em cima daquela cidade, visse essa Luísa dessa forma, eles iriam para outro lugar. Olha aí, nós devemos ser intercessores de nossas cidades. Não só de nossa cidade, mas do mundo inteiro. Estejamos atentos às nossas cidades, porque estava preparado um castigo aí de granizo. E Jesus dá uma orientação a Luísa e mostra que os demônios estavam nos ares. Quando ela obedece e cumpre aquilo que Jesus a instruiu, os demônios, ao vê-la, fogem. Para onde? Para outro lugar. Ou seja, lugares onde as pessoas não estão intercedendo. Porque se estivessem, os demônios não poderiam ir para outros lugares. A Deus as chaves da justiça. A ela, Deus deu a chave da justiça a ela. E ela lhe fez compreender Jesus e a envolveu numa luz e a fez entender que tudo em Deus é ordem. Tudo em Deus é ordem. Então Deus deu a chave da justiça a ela, porque ela pedia: Jesus, não faça isso, isso aqui. Ela começa a interceder, mas Jesus disse: minha filha, um atributo de Deus é a justiça. Então, eu vou lhe dar essas chaves e você vai ver de perto o que acontece. Então, tudo em Deus é ordem. Se a justiça pune, é ordem. Se não punisse, não estaria em ordem com outros atributos. Compreendi que mesmo a justiça é amor puríssimo verso ao homem. Então, mesmo naquele momento onde a justiça de Deus está acontecendo, ali também é amor. A gente não entende. Mas como é que é amor? É amor. Porque quando um pai orienta um filho e diz: olha, não faça isso porque tem uma consequência, e o filho insiste, e depois o pai tem que corrigir aquele filho, ele está praticando o quê? Um ato de amor para com aquele filho. Porque se ele deixa aquele filho continuar num caminho errado, ele pode vir a se prejudicar muito. E esse erro pode ser um erro que não tem volta. Então, o pai, atento ao filho, ele diz o quê? Não faça. Vá pelo outro caminho. E se o filho insiste, tem as consequências. O pai, que é aquele orientador, deve orientar a fim de evitar que o filho chegue a um ponto extremo.
É isso que Deus nos faz. Ela, depois disso, devolve as chaves da justiça que Deus deu a ela e pede que a faça sofrer e poupe a gente. Então, Deus deu livremente, olha, Luísa, tome as chaves da justiça e faça o que você espera. Né? Você pensa que é algo fácil, mas não é. Porque quando eu também puno, é ordem. Ela explica que não quer compreender a razão de tudo isso. Aí ela diz, eu não quero compreender. Mas o ofício dela era de ser vítima e pedir misericórdia pela gente e aliviar Jesus de seus sofrimentos. Então, o papel de vítima é pedir misericórdia pelas pessoas, pelas criaturas, mas, sobretudo, o de aliviar Jesus, porque quando Jesus está aliviado, os castigos são evitados. Que Jesus fizesse o ofício dele e ela fizesse o ofício dela, que era o de alma vítima. Aparece Jesus sofredor. Jesus aparecia a Luísa de diversas formas. Sofredor, por punir a gente. Então, Jesus aparece a Luísa com aspecto sofrido e em decorrência de ter punido as pessoas. Estava coroado de espinhos. Luísa retira os espinhos cravados na sua cabeça e coloca a coroa na sua. Então, vi num lugar distante dali um terremoto que deveria acontecer e faria muito estrago. Jesus desapareceu e ela voltou a si. Ou seja, ela viu que iria acontecer algo, né? E Jesus não disse aonde e desaparece. Não sei se chegou a ser impedido ou amenizado aquele estrago que iria ocorrer. A alma deve em si tudo espiritualizar e conseguir tornar-se como se fosse um espírito e a matéria nela como se não existisse. Olha, vamos dizer assim, a nossa meta é espiritualizar tudo. Né? Quando estamos em Deus, nós precisamos espiritualizar nossos atos. Para quê? Chegar ao ponto de que a matéria fique como se não existisse. Assim poderia se formar facilmente com a minha vontade. Porque somente o que é invisível pode ser observado num outro objeto. Então, como é que nós vamos nos conformar à vontade de Deus? A partir do momento que fizermos atos divinos, vamos chegar ao ponto de como se a matéria não existisse e, portanto, estaremos uniformizados com a vontade de Deus, porque somente o invisível pode absorver um outro objeto, o outro. Então, se nós nos tornamos cada vez mais uniformizados com Deus, com a vontade de Deus, mais divinizados nos tornaremos. De dois objetos, para formar um só, é necessário que um objeto perca a própria forma. Caso contrário, não se poderia formar um só ser. Então, nós vamos pouco a pouco cedendo voluntariamente a nossa vontade. Para quê? Para que possa reinar em nós a vontade de Deus. Ao ficar absorvida em mim e eu em ti, formando um só ser, você teria em ti a fonte divina, todos os bens, todos os dons, todas as graças, e não procuraria em outro lugar, mas dentro de você. Por que dentro de você? Porque Deus habita no nosso centro do nosso ser. Então, quanto mais nos deixarmos absorver por Deus, mais nos tornaremos um com Ele. Nós teremos, portanto, uma fonte divina dentro de nós. E tudo a nosso favor. Bens, graças, dons, tudo. Se as virtudes não têm limites, ficando na minha vontade,
de acordo com o que a criatura pode chegar, ela encontrará o seu fim, porque a minha vontade faz chegar a adquirir as virtudes mais heróicas e mais sublimes que a criatura não pode ultrapassar. Então, as virtudes, elas não têm fim, são sem limites. Quanto mais eu estiver em Deus, mais essas virtudes brotarão de mim. E vamos chegar a ter virtudes o quê? Heróicas, sublimes, que ultrapassam o nosso entendimento. É tanta a altura da perfeição da alma, desfeita no meu querer, que não consegue operar, como Deus. Operar, agir como Deus, semelhança, imagem e semelhança. O semelhança aqui significa o quê? O agir, como Jesus agia. Nós temos que agir como ele agia. Então, é tanta a altura da perfeição que a alma, desfeita no meu querer, alcança, que ela passa a agir como Deus agia, como Jesus agia. Não é de admirar, porque já que a sua vontade já não vive, mas sim a vontade do próprio Deus, todo o espanto cessa. Então, antes aquilo nos causava espanto, porque era algo que estava fora, é algo inatingível, determinadas virtudes. E com o passar do tempo, a alma sendo continuamente mergulhada no querer de Deus, o espanto vai cessar, porque é Deus, a vontade de Deus agindo. Se vivendo com esta vontade, possui a potência, a sabedoria, a santidade e todas as outras virtudes que Deus possui, todos os outros atributos de Deus. Deus quer uma uniformidade de quereres, de querer, um só querer. A alma que consegue viver somente do meu querer é rainha de todas as rainhas, e o seu trono é tão alto que alcança até o trono do Eterno, e entra nos segredos da augusta tríade e participa do amor recíproco do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como todos os anjos e santos a honram, os homens a admiram e os demônios a temem, que ela veja o ser divino nela. Então é uma alma que é rainha de outras rainhas, de todas as rainhas. Seu trono é tão alto que alcança o trono do Eterno. Entra nos segredos da tríade e participa do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os anjos e santos honram esta alma. Os homens a admiram e os demônios temem que ela veja o ser divino nela. Os demônios temem que esta alma possa ver nela o ser divino. Que coisa divina e maravilhosa, não tem outro. Então, irmãos, vamos ficar por aqui neste ensinamento e pedindo mesmo que o Espírito Santo, ele que é o autor da nossa santificação, possa cada vez mais trabalhar para que a gente só tenha um só querer, o querer de Deus. Para que possamos espiritualizar todas as coisas e assim nos tornarmos invisíveis. A matéria já não estará em pauta, mas quem estará atuando é o Espírito. Tudo estará em Deus. Vamos terminar com o Pai Nosso pedindo esta graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Fiat Maria.